A paz seja convosco, amém. Hoje a palavra se encontra em 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 27 ao versículo 36. Eu vou fazer um resumão aqui para vocês, mas depois com calma vocês deem uma lida na palavra de vocês, conforme a versão de vocês, tá bom? Aqui fala sobre a profecia contra a casa de Eli. Quem foi Eli? Eli foi um sacerdote. Esse sacerdote criou Samuel, foi ele que criou Samuel desde a infância e o ensinou a ouvir a voz de Deus. Ele tinha 2 filhos, o Hofni e o Finéias. Esses 2 filhos de Eli, eles eram corruptos. Eles também faziam parte da casa sacerdotal, só que eles desonraram a Deus, desrespeitaram a Deus. De que forma? Eles pegavam a carne dos sacrifícios à força. Eles não cumpriam a lei do sacrifício e ainda ameaçavam as pessoas que queriam cumprir essa lei. Eles também cometiam imoralidade sexual. Eles tinham relações com as mulheres que serviam à porta do templo. E com tudo isso, houve esse desrespeito a Deus. Eli, portanto, ele sabia de tudo isso, sabia o que os filhos faziam, mas ele não teve um pulso firme na correção. Ele até tentou corrigir os filhos, mas os filhos não pararam e foi uma correção muito... Não foi uma correção, foi só uma chamada de atenção. E Deus se irou com isso, porque com Deus ninguém pode brincar, não se brinca com Deus, não se chega na presença de Deus de qualquer forma, certo? Então, Deus mandou um recado para Eli, diz assim, lá no versículo 27, veio um homem de Deus a Eli e ele disse, assim diz o Senhor, não lhe manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, a casa de Faraó? Eu o escolhi dentre as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para fazer a êstola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Então foi Deus que escolheu Eli. Dentre todas as tribos, Deus escolheu Eli. E ele falhou na presença de Deus. E Deus, irado, o que ele fez? Ele puniu Eli e puniu os seus filhos. E diz assim, na palavra aqui, lá no versículo 31. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum à tua casa. Ou seja, Deus falou para Eli que não teria mais velhos na casa dele, na família dele. Ou seja, todos morreriam na sua mocidade. E aqueles que fossem fiel, que seguissem ali a Deus, fizessem tudo certinho, da linhagem de Eli, esses seriam como um espinho na carne para o restante, para Eli e para os restantes. E disse mais, Deus falou que iria ceifar a vida de Hofni e Finéias. E como que isso aconteceu? Eles foram para uma guerra e levaram a Arca da Aliança achando que a Arca da Aliança iria lhes dar a vitória. E a Arca da Aliança foi saqueada. E nessa briga, eles acabaram morrendo ali na batalha. E quando Eli ficou sabendo que a arca tinha sido saqueada, no caso, e seus filhos haviam morrido, ele morreu. Ele caiu da cadeira, conforme diz aqui na palavra, e morreu. E ali Deus escolheu outra família para ser, então, um sacerdote
no templo de Siló. Diz aqui, ó, no versículo 35, Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda ou um bocado de pão. Além de ele ter morrido, seus filhos também, ainda ficou, né, uma herança para toda a família de Eli. E o que a gente pode tirar aqui desse texto, né? Muita coisa. Primeiramente, não brincar com Deus. Com Deus não se brinca. Ele é santo dos santos, então não se brinca com Deus. Não se chega na presença de Deus de qualquer jeito. Ainda mais se você é um servo, se você vai servir a Ele. Você não pode chegar de qualquer jeito. Você não pode ir pregar a palavra, por exemplo, em cima de um púlpito com pecados. Pecadores todos somos, mas devemos nos arrependermos, pedir perdão a Deus. Mas, por exemplo, imoralidade sexual é uma coisa grave, né? Por mais que você se arrependa, peça perdão, você tem que pedir ajuda do Espírito Santo para que você continue na presença e não peque mais. Porque Jesus disse àquela mulher adúltera, vai, não peques mais. Então nós temos que pedir ajuda, porque a nossa carne, ela já é inclinada para o pecado. E para nós termos os frutos do Espírito Santo, nós devemos batalhar contra os pecados. Né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim diz a palavra. Então aqui, né, nessa palavra, ele é que nos ensina que devemos nos apresentar diante de Deus em santidade, fazer a obra dele com seriedade, não de qualquer jeito. Nós devemos fazer a obra com seriedade. E aqui diz também que os nossos pecados, os nossos erros serão herdados por nossas gerações futuras. Então, tudo que a gente fizer aqui, além de atrapalhar a nossa caminhada, a nossa vida, ainda deixaremos como herança para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, tataranetos. E se você pegar e fazer uma análise sobre como foi a vida dos seus pais, como foi a vida dos seus avós, dos seus bisavós e como está sendo a sua vida, às vezes você pode observar que está sendo um ciclo vicioso, estão se repetindo as mesmas coisas, as mesmas desgraças, a vida financeira não vai para frente, casamento não vai para frente, enfim, brigas entre famílias, vícios, bebidas, cigarros, enfim, infinitas coisas podem estar acontecendo na sua vida. E se você olhar, né, os seus familiares antepassados, você vai ver muitas vezes que esse ciclo está se repetindo. Mas cabe a você agora quebrar esse ciclo, andar em retidão, para que não passe a herança para os seus filhos, para seus netos, bisnetos e tataranetos, e assim sucessivamente. Eu não sei você, mas eu, como mãe, eu jamais quero deixar para o meu filho uma herança de maldição. Demorei para conseguir entender como o mundo espiritual funciona. Vão fazer 5 anos que eu me converti. Sou cristã hoje, evangélica, e confesso que eu participei de vários encontros com Deus, e esse ano eu participei de mais um, e foi só agora que eu consegui entender. Mas para que você consiga quebrar esse ciclo, para que você consiga fazer com que suas gerações futuras venham a ter uma vida sustentada por Deus,
para que você possa deixar como herança, como um legado, uma vida saudável, digamos assim, diante de Deus. Você precisa quebrar esse ciclo. Precisa fazer uma quebra. E não é fácil, nem um pouco fácil. Então, há todo um processo, o processo é doloroso, tá? Não é fácil. Precisa haver a quebra de maldições. Você precisa reconhecer as suas heranças. Além de reconhecer, você precisa reconhecer, pedir perdão e renunciar à sua herança, para que a partir de hoje, a partir desse momento que você fizer esse trabalho, as maldições que você traz dos seus antepassados se quebre na sua vida, se quebre aqui. Então, eu fiz e estou passando ainda por esse processo de cura e libertação, para que a minha vida, a partir de agora, seja uma vida abundante, conforme Deus nos prometeu na palavra, que aqui nessa terra nós comeríamos do melhor, que Ele é o dono do ouro e da prata, que Ele nos sustentaria até o fim dos séculos, que Ele estaria conosco até o fim dos séculos. Mas Ele é santo, 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 santo. Assim diz os seus anjos que estão com Ele lá na glória. Eles ficam louvando a Senhor, falando santo, santo, santo. Então nós temos que ser santos aqui nessa terra. Nunca seremos, né? Mas devemos viver em santidade. E tentar não, né? Seguir os mandamentos dele. Aqui você pensa assim, nossa, como Deus era cruel. Não, ele nunca foi cruel. Ele exterminava as pessoas, sim. Ele exterminava as pessoas porque ele era santo. Então, ele não admitia que na sua presença ficassem pessoas impuras, que não fossem santos, mesmo sabendo dos seus mandamentos. Naquela época não existia outras leis a não ser a palavra de Deus. Então, antes de Jesus vir para a terra, para você ver o quão Deus é bondoso, que Ele enviou seu único filho para morrer por nós, né? Deus, ele até deu a chance para Hofni e Finéias, para que eles fossem corrigidos pelo pai, só que o pai não corrigiu, enfim. Deus, ele não é injusto, ele é justo. Então, se ele escolheu um sacerdote entre todas, ou Eli, sacerdote entre todas as nações, ele tinha do melhor, ele comia do melhor, ele tinha o melhor de Deus e ele não honrou isso. E assim somos nós. Nós teremos o melhor de Deus desde que nós o honramos e os glorifiquemos, que nós sigamos os seus mandamentos à risca, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que nossos olhos estejam fitados somente nele. E na palavra diz o seguinte: procurai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, fica aqui essa palavra de hoje, e que nós possamos analisar, meditar nela, ver aonde ainda estamos errando, para que nós consigamos cortar esse ciclo de uma vez por todas de nossas vidas e deixarmos um legado maravilhoso para os nossos futuros, para os nossos familiares futuros, para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos. Assim é o desejo do meu coração para a minha família daqui para frente. Eu acredito que também é o seu desejo. Amém? Que Deus venha abençoar grandemente você e sua família, que Ele venha nos dar sabedoria, discernimento para ler a palavra, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos dando entendimento e sabedoria ao lermos a sua palavra, e que essa palavra entre em nossos corações, e que ela seja uma semente frutífera. Amém?
e amém.